Eu fiz um vídeo ano passado em que eu falava que o feminismo, ou o resultado da cultura feminista na nossa sociedade, ia acabar com tudo. Eu acredito acredito com certeza que a maioria das pessoas ache isso um exagero, pois certas coisas afetam mais um setor do que o outro. Então muitas pessoas podem não sentir os efeitos imediatamente. É como aquela história do sapo que é colocado na água fria e aos poucos a água vai fervendo e o sapo não salta fora e morre cozido. Então, quando as coisas vão sendo implementadas de maneira gradual, a percepção das pessoas não é afetada e elas acabam aceitando determinada situação. A história das leis feministas e da narrativa feminina é mais ou menos assim. Eu até já comentei aqui, não é um assunto novo para os mais antigos no canal. Uma lei aqui, outra lei aqui, um aditivo aqui, um aditivo acolá, um artigo na mídia, mais outro artigo na mídia, um filme, uma novela, e de repente você está atolado em um pântano e nem percebe. É uma mutilação com aplicações locais de anestesia. Cortam o dedão do pé, depois cortam os outros dedos, depois uma perna, depois outra perna, e você se acostuma com o processo. É por isso que eu sou extremamente crítico das pessoas que não se posicionam contra leis feministas e que ficam apenas criticando o feminismo como se ele fosse um grupo seleto de tresloucadas de seios de fora, fazendo passeatas na rua. Nós precisamos entender como a narrativa feminista se alastrou pelo pensamento das pessoas. E principalmente como essa narrativa feminista domina o establishment decisório das nações, principalmente na área governamental. Porque sem o amparo governamental na jogada, o feminismo teria muito pouco efeito em nossas vidas, em nossa sociedade. Agora, no momento em que o Estado toma as dores de uma parcela da população, aí as coisas começam a complicar. Porque nós não temos como bater de frente contra o aparato estatal. E quando eu disse aqui que o feminismo não precisa de organizações ou famílias ricas para sobreviver, eu quis dizer que o feminismo já criou vida própria. O feminismo tem os maiores aliados possíveis. Os políticos com a caneta na mão. E aqui vai mais um exemplo de que quando o Estado quer, não tem empresa privada, por maior que seja, que não se curve diante da narrativa feminista. Olhem só, processada por machismo, produtora da League of Legends vai distribuir 10 milhões a mulheres. A Riot Games, criadora da The League of Legends, irá distribuir 10 milhões de dólares entre suas funcionárias como parte de um acordo para encerrar um processo movido contra a empresa na Califórnia, no qual ela foi acusada de machismo. A produtora The League of Legends foi processada em novembro de 2018 por 2 ex-funcionárias sob acusação de criar e manter uma cultura tóxica de machismo no local de trabalho, algo que recompensaria comportamentos que prejudicam as mulheres. No processo, uma das funcionárias alegou que seu supervisor na Riot considerava que a diversidade não deveria ser um ponto importante no design dos produtos da Riot Games, porque a cultura de jogos era o último refúgio para meninos adolescentes brancos. Bom, não se sabe se isso aqui que ela está dizendo é verdade, né? Não se sabe se ela tem uma gravação disso aqui, ela tem um áudio, tem um vídeo, é o que ela está dizendo aqui. O problema é que tudo que elas falam cola, né? Um acordo para encerrar o processo foi feito em agosto, mas os detalhes foram divulgados apenas agora. Estima-se que 1.000 funcionários que foram empregados pela Riot Games entre novembro de 2014 e a data final do acordo se qualificam para receber uma remuneração de um fundo de 10 milhões. O montante que cada uma irá receber será determinado por quanto tempo elas trabalharam no estúdio.
sendo que funcionários contratados em período integral receberão uma quantia maior do que aquelas que tinham contratos temporários. As partes envolvidas no processo concordaram com essa decisão, mas o Tribunal da Califórnia terá a palavra final. Prestaram atenção aqui? Tribunal da Califórnia. Os tribunais são geridos por quem? Pelos governos. Os tribunais seguem quais leis? Leis aprovadas pelos políticos. Mas é claro que o judiciário não age assim somente por causa das leis aprovadas pelos políticos. Logicamente que o sistema judicial está infiltrado por progressistas. Só que esse pessoal não teria todo esse poder se os políticos que estão no poder governamental não lhes dessem suporte para as suas ações. O judiciário faz o que quer porque os políticos dão um amparo legal através das leis. E como os juízes possuem um certo grau de autonomia em suas decisões, temos a situação real em que as mulheres quase sempre vencem, seja contra os homens, seja contra uma empresa. Continuando aqui a matéria, além de distribuir dinheiro entre suas mulheres, a Riot Games declarou que está compromissada em erradicar a discriminação de gênero e a partir de agora terá uma diretora de diversidade, que apresentará relatórios frequentes sobre os progressos realizados nessa área. Em um comunicado, um representante da Riot Games disse: "Temos o prazer de ter um acordo proposto para resolver completamente a ação coletiva. O acordo é outro importante passo à frente e demonstra nosso compromisso de cumprir nossos valores e de tornar a Riot um ambiente inclusivo para os melhores talentos do setor." Olha aí, ó, a empresa teve que abrir as pernas, teve que acatar goela abaixo a decisão e bancar a boa empresa daqui por diante. O processo contra a Riot foi iniciado após uma sequência de revelações à imprensa, começando com um artigo do site Kotaku, no qual funcionários atuais e antigos descreviam a existência de uma cultura machista no ambiente de trabalho. Foi relatado e mais tarde alegado no processo que a Riot promovia uma cultura de homens primeiro, e era comum ver coisas como homens simulando o movimento do quadril em ato sexual, agarrando o saco e envio de fotos não solicitadas e indesejadas da genitália masculina. Além disso, gerentes da produtora circularam uma lista classificando as funcionárias em um ranking de beleza. Então é isso que acontece quando as mulheres querem bancar as duronas, mas as regras precisam ser mudadas para se adequarem a elas. O que elas fazem de sensualização e erotização é empoderamento. Mas se o homem rebolar o quadril imitando o ato sexual, feriu as minhas convicções feministas, seus machos escrotos. De agora em diante, qualquer ato de um homem pode ferir a suscetibilidade das funcionárias de qualquer empresa. E nessa empresa, no caso. Por isso, eu digo que o ambiente de trabalho de agora em diante, senhores, deve ser mais seco que o deserto do Atacama. Nada de gracinhas, nada de piadas, nada de manginices, nada de cavalheirismo, nada de bom mocismo. O ambiente está tóxico. Cumpram as suas funções e nada de paparicação dentro da empresa. O relacionamento deve ser estritamente profissional. Aqui ainda continua um pouco da matéria. O processo também alegou que as mulheres que denunciaram as práticas machistas à imprensa sofreram retaliação da Riot, incluindo promoções negadas, recusa em fornecer compensação maior ou remuneração igual, rebaixamentos, redesignação com responsabilidades significativamente diferentes, perdas de benefícios, suspensões, rescisões e outras ações adversas de emprego. Hoje a Riot Games tem uma cláusula nos contratos de emprego que força os funcionários a não moverem processos contra ela. Claro, as empresas vão começar a agir de forma a se precaver de futuros processos. Então, cada vez mais as estruturas da sociedade estão ficando engessadas e frias como o gelo siberiano. Tudo é motivo de processo, tudo é machismo, tudo é sexismo, tudo é estupro, tudo é assédio, tudo é discriminação, tudo é isso, tudo é aquilo.
Só que o interessante é que isso só vale para os homens. É um combate ao sexismo de forma seletiva. As feministas apoiam tudo que é patifaria sexual, se auto-objetificam. Mas se um homem fala algo sobre uma mulher, macho escroto, vou processar você e a empresa. Esse mundo ainda vai virar o filme do Stallone, o Demolidor. Cada empresa vai ser obrigada a ter microfones instalados e a cada palavra que fira as intoxicadas de feminismo, os homens serão multados e o desconto já vai entrar no salário do fim do mês. Lembrando que isso só vai valer para os homens, logicamente. Era isso aí, pessoal.